Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste um reino de sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Apocalipse capítulo 5, versos 1 a 14. Aqui no versículo 1, meus amados, surge a cena de um livro misterioso, um livro selado com 7 selos, por dentro e por fora. Livro este que se encontra na mão de Deus o Pai, na mão do Ancião de Dias. Este livro, meus amados, é o livro do julgamento, é o livro do tribunal celestial. E neste livro, meus amados, está aqui revelado o caráter de Deus o Pai. E também neste livro se encontram as minhas e as suas obras. Tanto as obras boas quanto as obras más estão registradas neste livro que se encontra na mão de Deus o Pai. E estas obras, meus amados, estão escritas neste livro como uma evidência para a nossa salvação ou para a nossa perdição. Pois, de acordo com Apocalipse capítulo 22, o versículo 12, cada um de nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Cada um receberá o galardão de Deus conforme aquilo que tiver feito por meio do seu corpo. A salvação é pela graça, meus amados, mas o julgamento será pelas obras. E aqui no versículo 2, meus amados, nós temos um momento que João ele vê um anjo poderoso, um anjo forte que proclamava em grande voz. E ele faz a seguinte pergunta: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E aqui nós temos a resposta do céu. O versículo 3 nos diz: Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então veja, meus amados, que após o anjo poderoso fazer esta pergunta, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos, a resposta do céu foi que ninguém, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra,
ou seja, os que estão mortos, os que estão dormindo no pó da terra. Ninguém é digno de abrir este livro, nem mesmo é digno de olhar para ele. E isto, meus irmãos, inclui até mesmo a pessoa do Pai, a pessoa de Deus o Pai. Mas aqui nós fazemos aquela pergunta que não quer se calar. Por que Deus o Pai, ele não é digno de abrir o livro, sendo que ele é o grande juiz de todo o universo? O que nós precisamos entender, meus amados, é que Deus o Pai, ele não pode abrir o livro, porque ao mesmo tempo que ele é juiz, ele também está na cadeira de réu. Deus o Pai, meus amados, foi o primeiro ser no universo a ser acusado pelo diabo. Satanás, ele acusou o governo de Deus de ser um governo injusto, com leis injustas. Satanás, ele começou a pregar para os anjos que a lei do Pai, os 10 mandamentos de Deus, era impossível de ser guardado, pois, de acordo com ele, enquanto estes mandamentos existissem, nenhum dos anjos seria verdadeiramente livre. Então, Satanás tentou mostrar para os anjos que o governo de Deus era um governo tirano, era um governo que trazia escravidão e não liberdade. Mas diante dessas acusações, que foram feitas muito mesmo antes da fundação deste mundo, meus amados, Deus o Pai, ele nem mesmo se defendeu, pois na sua onisciência, Deus ele sabia que no momento certo seria revelado para todo o universo, para ser mostrado diante de todos os seres, quem de fato seria o vilão e quem de fato seria o mocinho. E esta revelação, ela começa com a morte de Jesus no ano 31 e ela é concretizada de fato, meus amados, no tribunal celestial, que é exatamente a cena do Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. E meu amado, se você for novo aqui no nosso canal Revelaction, não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações, para que você não perda nenhum conteúdo novo que nós lançarmos aqui dentro do canal Revelaction. E foi exatamente por causa desta acusação, meus irmãos, que Deus o Pai, mesmo sendo juiz, ele se tornou réu de julgamento. E quando chegou o ano de 1844, que seria o mesmo ano em que está acontecendo esta cena do capítulo 5 do livro do Apocalipse, nós temos agora o momento em que é anunciado no céu de que ninguém é digno de abrir este livro e nem mesmo olhar para ele. E neste momento, meus amados, o versículo 4 fala que João, ele começa a chorar muito. Por quê? Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. E a abertura deste livro, meus amados, representa aqui o start ou o início para o julgamento celestial, que deveria começar no 10º dia do 7º mês, que neste caso caiu no nosso calendário gregoriano no dia 22 de outubro do ano de 1844. E João ele chora, meus amados, porque ele sabe que o destino de todo o universo, de todos os seres, está na mão do Pai, mas o Pai não pode fazer nada. As mãos do Pai está acorrentada, meus amados. O Pai, ele também é réu de julgamento. Então, a única solução é que deveria surgir alguém que pudesse se levantar para defendê-lo, mas naquele momento não havia ninguém. Então, desta forma, o caráter de Deus o Pai nunca seria reivindicado e a raça humana estaria perdida para todo sempre. Mas quando tudo parecia perdido, meus amados, o versículo 5 nos diz: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então aqui, meus amados, quando tudo parecia dar errado, quando não existia mais esperança, para reivindicar o caráter de Deus o Pai, para mostrar quem é o verdadeiro vilão nessa história, nos mostrando que o vilão não seria Deus, mas sim o próprio Satanás. Momento este que João também sabe que se o livro não for aberto, a raça humana seria exterminada. É neste momento, meus amados, que surge o leão da tribo de Judá.
o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, a raiz de Davi. A Bíblia diz que ele venceu. E ele venceu para quê? Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E Jesus, meus amados, ele é o único que é digno de abrir o livro e seus 7 selos, porque de acordo com o versículo 5, ele venceu. E este vencer de Cristo, meus amados, significa a vida que ele viveu aqui nesta terra, como um homem como cada um de nós, sujeito às mesmas tentações, como eu e você, mas que sobre todas elas, ele foi vitorioso. E a maior destas provações, meus amados, foi a própria cruz. É por isso que o versículo 9 fala claramente quando diz: e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Por quê? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste um reino de sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então veja que, de acordo com a própria palavra de Deus, Jesus, meus amados, ele exerce o papel de juiz no tribunal celestial, justamente porque ele foi vitorioso. E a Bíblia diz que com seu sangue ele nos compraste para ele. Para quê, meus amados? Para que eu e você pudéssemos fazer parte de um reino de sacerdotes que deverão reinar sobre a face de toda a terra. E se o conteúdo deste vídeo, meu irmão, estiver abençoando a sua vida e a vida da sua família, não deixe de dar aquele joinha para fortalecer aqui o canal Revelaction. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas venham ser abençoadas com o poder da palavra de Deus. E aqui, meus amados, no versículo 6 e no versículo 7, nós temos o momento em que surge aqui a pessoa de Jesus, em figura de um cordeiro como tendo sido morto, e este cordeiro, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, e a Bíblia diz que estes 7 olhos representam os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Um outro detalhe, meus amados, como nós já sabemos, o número 7 ele é um símbolo de plenitude e perfeição. Já chifres, meus amados, é um símbolo de poder. Então aqui, meus amados, quando a Bíblia diz que Jesus ele tem 7 chifres, o que a palavra de Deus está nos dizendo, meus amados, é que Jesus ele é 100% Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Já olhos na profecia, meus amados, é um símbolo de onisciência. E isso nos mostra que Jesus ele é um ser onisciente. Ele tem a perfeita onisciência, nos mostrando que ele é verdadeiramente Deus, assim como o próprio Deus o Pai. E como o próprio versículo diz, estes 7 chifres, bem como estes 7 olhos, representam os 7 Espíritos de Deus, que é uma referência aqui ao próprio Espírito Santo do Senhor, nos mostrando que Jesus, ele é cheio, ele é batizado com o Espírito de Deus. E o versículo 7, meus amados, nós temos agora o momento em que Jesus ele sai do lugar santo para o lugar santíssimo, para receber o livro da mão daquele que se encontra sentado sobre o trono. E o versículo 8 diz, meus amados, que quando Jesus ele recebe o livro da mão de seu Pai, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles se prostram diante do Cordeiro, e nesse momento eles começam a cantar louvores diante de Deus e diante do Cordeiro, agradecidos, meus irmãos, porque surgiu alguém que poderia reivindicar o caráter de Deus o Pai e também salvar a humanidade que estava perdida por causa do pecado. E lá no versículo 11, meus amados, a Bíblia diz que ao redor do trono de Deus e dos seres viventes e dos anciãos existe um número de milhões e milhares de anjos. E estes anjos proclamam em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força
e honra e glória e louvor. E a partir do versículo 13, meus amados, todos os seres criados por Deus abrem sua boca em louvor ao Senhor, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, meus amados, com este versículo, nós finalizamos aqui mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. E para que eu saiba que você chegou até aqui neste vídeo, meu amado, digita a seguinte frase aí abaixo nos comentários: Livro do Juízo. Desta forma, eu saberei que você concluiu mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. E se o seu desejo é entender mais sobre as profecias do livro do Apocalipse, então clica aqui nesse vídeo que vai aparecer logo aqui nesta tela e você terá a oportunidade de aprender as profecias do Apocalipse verso por verso, desde o início até aqui. Então, deixado este recado para você, meu amado, fique na santa paz do Senhor Jesus e até ao próximo vídeo aqui do canal Revelaction.